Olá, boa tarde. Hoje, sábado, dia de mais um programa Seu Médico, Seu Amigo, dia 20 de janeiro de 2024. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Moacir Toledo, ele que é psiquiatra. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Seu Médico, Seu Amigo. Um feliz ano novo para você, para toda a sua família. Boa tarde, Fátima. Obrigado pelo convite. Todos os espectadores aí, seu. Um feliz ano novo para todos. Nosso tema de hoje, nós estaremos falando sobre saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um bem-estar físico, é um bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. O Janeiro Branco é um mês que fala aí sobre a importância da saúde mental e emocional e também sobre isso que nós estaremos falando hoje, sobre não só a saúde mental, mas também os adoecimentos e as formas de adoecimento. Dr. Moacir Toledo é psiquiatra formado pela Universidade Federal Fluminense, especialização em psiquiatria pela UNOeste de Presidente Prudente de São Paulo, médico de família e comunidade pela Prefeitura de Joinville, Santa Catarina, professor do curso de Medicina na UFMT, e atende no consultório em Sinop. Doutor, a saúde mental, qual que é o slogan da nossa saúde mental esse ano? Todo ano tem um slogan, né? Esse ano a saúde mental enquanto há saúde, enquanto há tempo. Qual que é a importância dessa frase? Então, eu fui tomar conhecimento agora desse slogan e eu consigo entender que é saúde mental enquanto há tempo, porque a gente, no adoecimento mental, a gente vai experimentar sofrimento, desconforto, perda de capacidades aí, e até um certo ponto a gente consegue perceber isso. Então é quando a gente pode voluntariamente buscar ajuda e reparar a nossa saúde, recuperar a nossa saúde. Porque no adoecimento mental, a gente, quando está mais adoecido, chega a um certo ponto que a gente não consegue ter percepção de que está doente. E aí é importante falar, às vezes, com as pessoas que estão bem, mas que vão notar que no seu lar, no seu trabalho, no seu ambiente, tem alguém que, como se fala no popular, está fora da casinha, já perdeu o controle sobre si, e essa pessoa vai ter que ser ajudada por quem está bem, é que vai ter que ser levada a tratamento. Então eu acredito que enquanto há tempo, é porque a campanha, na verdade, é dirigida para as pessoas que ainda estão bem, ainda têm insight sobre si e ainda têm seu discernimento e seu arbítrio de ir buscar o tratamento. Certo, lembrando que nós estamos aí ao vivo pelo Facebook, basta acessar Seu Médico, Seu Amigo, curte nossa página, compartilha nossa entrevista e também ao vivo pelo YouTube. Você pode entrar e assistir tanto pelo Face quanto pelo YouTube ou então no seu canal de TV. Lembrando que você também pode participar pelo 992-280068 para tirar as suas dúvidas. Doutor, no início do ano, é normal que as pessoas repensem a sua vida, trace planos, estratégias para esse ano agora que se inicia? Sim, é de hábito as pessoas fazerem as suas promessas, né? Traçar seus planos para o ano e talvez isso é uma hora, tem que pensar planos assim realistas, que sejam alcançáveis, podem ser um pouco utópicos, para a gente tem que sonhar alto para a Ter um gente crescer, incentivo. mas a gente tem que perceber que eles precisam ser realistas dentro da nossa realidade e, novamente, né, quem consegue perceber que entre os seus tem alguém que está sonhando alto demais, Está às vezes voando tem que pensar muito assim, alto. será que não está entrando aí um episódio eufórico, um episódio maníaco da doença bipolar? É de se pensar nessa hora isso. Porque se sai muito da realidade, é muito elevados os planos, a gente não está certo. Assim como a gente estar pessimista demais, a gente vai começar a pensar aí até na depressão, né? Se os planos são muito baixos, muito pessimistas. Agora, doutor, para algumas pessoas, o início do ano pode ser um fator aí de gerar ansiedade, a ansiedade, às vezes frustrações por aquilo que ela não conseguiu realizar no ano anterior?
Pode e não pode. Isso tudo vai depender do estado de humor da pessoa. Novamente, alguém que está bem, que está mais para o lado hipertímico, né, mais eufórico, vai entender que o que ele não atingiu, vou trabalhar mais esse ano para conseguir alcançar, mas alguém que pode estar mais deprimido pode se frustrar. E o início do ano tem a coisa boa das festas, mas também chega agora janeiro, que é época pesada, né? Para quem tem o celular aí, tem que pagar os impostos, tem que pagar IPVA, para quem é profissional liberal, tem todos os conselhos para pagar. É uma época pesada para as pessoas enfrentarem. E pensando na saúde mental, a gente nota do movimento do consultório, depois das festas, muitas pessoas se descompensam, justamente por causa das festas, porque não podiam usar os alcoólicos e às vezes usam. Então muitas pessoas se descompensam nessa época, talvez não em razão dos fatos, mas pelo uso, né? Pelo motivo biológico de ter adentrado o álcool aí nas festas. Doutor, assim como outras formas de saúde, a saúde mental é muito importante para a nossa vida. Por que a gente tem que falar sobre saúde mental? Por que a gente deve falar sobre saúde mental? Então, eu acho indissociável a saúde física e a mental. Não dá para separar. Porém, acho que a gente tem que falar mais sobre saúde mental porque existe uma certa tabu, é um preconceito, é muito difícil. Então, assim, no consultório, por exemplo, eu tirei todos os escritos que tem de psiquiatria, etc. E eu tento até divulgar mais a palavra médico, médico de família, justamente porque aquela pessoa que está mais adoecida mentalmente, ela não aceita vir. E para ficar mais fácil para os familiares trazerem para tratamento, é melhor falar que aquele médico é um clínico, é um médico de família, e a gente vai ver a parte psiquiátrica também. Mas as pessoas precisam se conscientizar que não é feio ter uma doença mental. A grande maioria das vezes a gente experimenta o sofrimento mental é decorrente de um processo físico, clínico, né? Acho que é bem conhecido de todo mundo, assim, que não vai ser de todo mundo, mas assim, muitas mulheres na quinta, sexta década de vida, aí nos seus 40, 50 anos, é que vão experimentar os piores sintomas de depressão e ansiedade, e lá, quando mais jovem, não tinha esse problema. Então, isso muitas vezes é decorrência das deficiências hormonais do climatério e menopausa. E, então, a gente não tem que ter vergonha de estar experimentando um sintoma mental, porque muitas vezes a razão é clínica, é endocrinológica. Agora, doutor, a saúde mental, ela implica muito mais do que simplesmente a ausência de saúde mental? Sim, como está na definição aí da OMS, que é o bem-estar, né, que a pessoa tem as habilidades para fazer suas coisas e ainda assim, e além disso, colaborar com os outros, colaborar com a comunidade. Então, assim, o fato da gente não estar experimentando nenhum sintoma, não ter nenhum diagnóstico, não quer dizer necessariamente que a gente está em perfeita saúde, física ou mental. Muitas vezes a gente tem que fazer as nossas avaliações de saúde, com os exames bioquímicos, com a aferição de peso, tudo, porque a gente vai denotar o processo em andamento. Então, quando a gente está no sobrepeso, está obeso, a gente sabe que a gente não está bem, a gente está inflamado. A gente sabe que virá ali a hipertensão, virá o diabetes. E assim também é na doença mental. Não é natural a gente sentir preguiça, se sentir cansado, prostrado. Alguma coisa está acontecendo, senão a gente tinha que estar radiante e feliz o tempo todo. Não o tempo todo. Lógico, acontece um fato ruim, a gente vai se entristecer, vai ficar bravo com aquilo, não vai gostar. Mas pensa assim, não está acontecendo nada de errado e a gente acorda e está prostrado, cansado. Não tem vontade de E fazer às nada. vezes a gente quer pensar que isso é preguiça. Não é natural a gente ter preguiça. Eu acho que Deus fez a gente para estar bem, estar radiante o tempo todo. Doutor, o que nós podemos entender sobre saúde mental?
Como que dá para definir saúde mental? No seu ponto de vista, então. Tá, do meu ponto de vista, é justamente que eu falei da questão do tabu, do preconceito com a doença mental, é que a gente fala essa palavra saúde mental. Senão a gente estaria falando hoje aqui do tema doenças mentais. Assim, se viesse um cardiologista aqui, pode ver que você não chama o cardiologista para falar sobre saúde cardíaca. Você chama ele para falar sobre infarto, sobre doença coronariana, sobre dislipidemia, sobre hipertensão. Mas quando é os temas de psiquiatria, as pessoas invertem e chamam de saúde mental, quando era para abordar a doença mental. Então, você me perguntou se, do meu ponto de vista, o que é saúde mental. Não tem como fugir da definição. É aquela sensação de bem-estar físico e mental e de energia que a gente consegue produzir, que a gente consegue entender, ter insight das coisas que nos desagradam, dos estresses que a gente passa e consegue se recuperar bem disso. Agora, quais são os hábitos na nossa vida que nós devemos cultivar para colaborar aí com a nossa saúde mental? Então, tem talvez para a saúde mental e para a saúde física, não tem como dissociar isso. Então, está no paradigma popular assim que se eu não beber, não fumar, não usar droga e não virar noitadas, seria o suficiente. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu vou tentar colocar em 5 coisas aqui que eu considero sim, principais. A primeira é a obediência ao ciclo circadiano, sono. Dormir cedo e no escuro e acordar cedo. Outra coisa é a atividade física, de preferência atividade física resistida, que ou seja, musculação, com acréscimo de aeróbico depois. Então, sono, atividade física, alimentação não inflamatória, que aí a gente tem que fugir dos alimentos industrializados, alcoólicos, açúcar, laticínios e glúten da farinha de trigo. Suplementação nutracêutica, porque nós estamos expostos a uma alimentação industrializada e mesmo aquilo que é fruta, aquilo que é verdura, já não é produzido de modo autêntico, é produzido com adubação de gotejamento de NPK no pé da planta, então dá uma fruta bonita, volumosa, mas que não tem todos os nutrientes. Os nutrientes. Então a gente precisa de suplementação nutracêutica. E a quinta coisa é modulação hormonal. Os hormônios nos dão tudo, e quando os hormônios vão embora, a nossa saúde tende também a ir indo embora. Os hormônios são o regente de todas as nossas funções. Então, a gente tem que manter nossos hormônios em dia, suplementar, a alimentação tem que ser não inflamatória, tem que ter atividade física e tem que ter a questão do sono. E estava esquecendo, tem que incluir o sexto, a questão do manejo do estresse, que aí a gente vai ter que se vincular à religiosidade, terapia, bons vínculos familiares e de amizade. Então, essas 6 coisas talvez sejam o mais importante para a gente conseguir manter a nossa saúde como um geral. O foco hoje aqui é a saúde mental, mas a gente assim está num time que a gente acredita muito mais que às vezes a saúde mental é resultado da nossa saúde física também. Então, tem que cuidar muito bem dessa carcaça para a gente não adoecer mentalmente. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pilares aí que você elencou. O sono, né? O que você chama de dormir? A gente precisa dormir bem. Quantas horas? Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas o ideal seria que todas as pessoas dormissem quantas horas por noite? Para que a gente tenha uma saúde boa. Nossa, tive uma cãibra agora aqui, vamos disfarçar. Do sono, a gente tem que pensar no nosso histórico aqui da humanidade. Lembrar que a gente tem essa vida urbana e o advento da energia elétrica muito recente. Então, antes disso, a gente estava habituado a dormir cedo. Depois que o sol se punha, a gente tinha no máximo a luz de um fogo e ia dormir cedo. Então, o ideal seria das 21 às 4 da manhã.
Vamos pensar assim, na vida urbana, eu tento hoje encerrar minhas atividades 21 para até as 22 ir para a cama e no escuro. Quando eu falo no escuro, é no escuro mesmo. A gente tem que desligar aquela luz da temperatura do Do ar-condicionado, ar-condicionado. colocar fita isolante, se a gente tem algum aparelho eletrônico, naquela luzinha verde, azul que fica lá, tirar. Se eu puder providenciar uma luz vermelha para quando eu preciso acordar à noite, levantar uma luz vermelha para não acender essa luz branca. E ter blackout mesmo nas janelas. Esquecer Então, o celular fora do quarto. melhor tirar o celular do quarto ou deixar em modo avião, em modo que você não alcance com a mão. Quando despertar, você tem que levantar e ir lá pegar. E quando você faz isso, você passa a despertar depois das 4 horas da manhã naturalmente. Para mim, mudou drasticamente quando eu fui para esse ramo. Em regra, eu acordo antes do despertador. Não, e antes era o contrário, eu ia dormir muito tarde e acordava da última hora com muita dificuldade. Então, o sono é muito importante. Certo. Lembrando que nós estamos aqui conversando com o psiquiatra e médico de família, Dr. Moacir Toledo. Nós vamos para o intervalo, mas lembrando que você pode já mandar as suas dúvidas pelo 992280068. A gente vai para o intervalo. Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Moacir Toledo, e ele que é psiquiatra e médico de família. Lembrando que o nosso tema de hoje é saúde mental. Você pode continuar ligando, mandando mensagens pelo 992280068. Quero aproveitar aí para mandar um grande abraço aí para a Zezé Furquim, que está sempre com a gente aqui todo sábado. Também para a dona Silminha e o seu Clodomir, que diz que não perde nenhum programa da gente. Muito obrigada. Doutor, nós já temos alguns questionamentos aqui, mas ainda falando sobre aqueles pilares aí. Vamos falar sobre a alimentação, da importância. Tá, falamos dos pilares, nós falamos do sono. Antes da alimentação, rapidamente, a atividade física. Isso. Olha, a atividade física é a melhor, é a resistida, a musculação é a melhor que tem. Parece que as coisas no sistema são montadas, Fátima, para dar errado. Então, no geral, quando a gente vai ao médico, ele vai dizer para a gente assim, faz exercício. O que eu faço, doutor? Exercício aeróbico, uma caminhada, corrida. Ninguém que está sedentário vai conseguir caminhar ou correr. Vai doer o joelho, vai doer a lombar e a pessoa vai desistir. Então, primeiro a gente tem que fazer musculação. Depois que a gente tiver melhor de musculação, melhor de musculatura, com as articulações mais protegidas, aí a gente pode passar a caminhar e a correr também. Ter uma resistência melhor. E da alimentação, esse tema é muito polêmico, porque na alimentação a gente tem todas as nossas memórias da infância, todas as nossas paixões, todos os nossos vícios alimentares, e isso é a maior dificuldade que a gente tem de fazer as pessoas modificarem. E aí, eu estou falando assim das nossas paixões, e assim, a gente que teve origem rural, a gente sabe, assim, o fato, eu cresci vendo os pais contarem com orgulho que tinha uma vaca separada para tirar leite para o filho menor. Outras pessoas ganharam a vida inteira tirando leite. Então é muito difícil você convencer as pessoas que o leite da vaca não é para nós. E aí a gente tem, novamente, 5 coisas que a gente pede para as pessoas tirarem. Leite não por causa da lactose, por causa da caseína, que é a proteína do leite, que é inflamatória para o nosso intestino. Glúten do trigo, então tudo que tem farinha de trigo, automaticamente a pessoa não vai poder comprar mais nada do comércio, porque no comércio, quando está escrito lá, biscoito de fubá, tem trigo, biscoito de amido, tem trigo junto. A gente tem que fazer as coisas, gente. A única coisa que não tem trigo no comércio é o sequilho de polvilho. O resto tem. Falamos do laticínio, falamos da farinha de trigo. Óleos vegetais e margarina. Óleos vegetais e margarina não é para gente. Era um dejeto da indústria. Lá nos anos 60, a indústria comprou um estudo falsificado por Ansel Keys, que ele olhou um estudo observacional que tem pouco valor, selecionou 7 países que tinham mais hábito de comer carne e inventou
que comer carne e gordura animal infartava mais. E ele já tinha dados estatísticos naquela época suficiente para saber que as pessoas estavam infartando mais por causa da vida urbana, sedentarismo e cigarro. Nessa época, os médicos indicavam cigarro para as mulheres grávidas fumarem para terem bebês menores e não terem distocia de parto, não ter parto difícil. Que absurdo. Então, a indústria conseguiu se livrar daquele óleo de soja que estava sobrando na indústria de farelo, que é para a ração animal, a parte proteica da ração animal, e botaram a gente a comer isso. Então, recapitulando, laticínio, farinha de trigo, óleos vegetais comuns e margarina, o óleo que é vegetal que é para a gente usar é de coco e de oliva. A gente pode usar e deve a banha de porco, gordura animal. Carnes processadas, ou seja, salsicha, mortadela, presunto. Salame. O salame tipo colonial é minimamente processado, dá para gente usar a linguiça de churrasco, pode usar, mas a linguiça tipo calabresa, que ela não é calabresa, é tipo calabresa, mortadela, salsicha e presunto, peito de peru, carne processada. E tem que lembrar de mais outro, açúcar e álcool que a gente coloca junto. Essas coisas são inflamatórias para o nosso intestino. Por quê? Aí a gente tem que ter um pouco de fé. Apesar de ser ciência, a gente tem que ter um pouco de fé. Porque, veja, eu nunca fui cortar o intestino em pesquisa de rato ou de gente para ver como é que fica. Mas o nosso intestino é uma tripa. Essa tripa tem uma forração. A primeira forração é uma barreira única de células. São os enterócitos. Tudo que a gente digere no intestino tem que entrar através do enterócito. Não passa ao lado dele. Essa inflamação do intestino agride o intestino e abrem-se barreiras. E assim a gente absorve proteínas do leite, proteínas do glúten, de forma inteira, não digerida. Isso o corpo reconhece como não próprio e faz uma reação imune, uma reação inflamatória contra isso. Essa reação inflamatória se torna sistêmica. Ataca a nossa tireoide, por isso que tem tanta gente tomando Levode, Tetroide, Puran, porque a tireoide está deficitária, tireoidite de Hashimoto. E essa inflamação sistêmica no sangue, ela consegue chegar ao cérebro. E aí vem a questão da saúde mental. Faz neuroinflamação no cérebro e os neurotransmissores não vão ser produzidos e não vão funcionar direito. E, Fátima, na criança, vão produzir sintomas de hiperatividade, desatenção e irritabilidade do TOD, transtorno desafiador opositor, e do TDAH. Piora os sintomas de autismo. No adulto, vai fazer sintomas de ansiedade e depressão. E depois que a gente está 50, 60, 70 anos neuroinflamado, o que a gente vai ter? Já viu falar de Parkinson e de demência? Daí a gente vai ter até já lesão física dos neurônios. Aí não tem mais volta. Então, a alimentação é importante por causa disso. Eu estou dizendo que sim, que a gente tem que ter fé, porque não dá para todos nós ir lá conferir isso e saber. Mas a gente tem a resposta clínica dos pacientes que aderem a essa sistemática, são os que melhor têm resposta clínica, são os que mais melhoram. Enquanto eu trabalhei só usando remédios psicotrópicos para melhorar as pessoas dos transtornos psiquiátricos, eu nunca tive respostas clínicas tão boas quanto agora. Certo. Nós temos aqui os questionamentos. É normal um jovem de 28 anos que bebe demais e não se incomoda, está acima do peso, não consegue trabalhar, não consegue trabalho. A bebida está acabando com a vida dele e a da família. Então, não é normal, é alguém que não está conseguindo cuidar de si, não está conseguindo colaborar com a família e com a comunidade, não está produzindo, e muito provavelmente o álcool está num processo de dependência e crescente que está perturbando ele. Isso tem que ser tratado. É muito difícil, eu sei. Em geral, as pessoas vêm muito tarde tratar do álcool. Em geral, são os pacientes que estão com mais de 50 anos, mas alguns casos vêm mais cedo. Só que você não vai conseguir tratar disso, para quem perguntou, se você não quebrar os pratos. Vai ter que chegar a hora que
vai ter que se falar sério com essa pessoa e às vezes vai ter que levar para tratamento involuntário. O que é o tratamento involuntário? É o que o popular chama, Fátima, de levou à força. Então, quando a pessoa está dominada pelo vício, ela fica naquela dubiedade. Por consciência, ela entende que tem que tratar, mas pelo prazer que o vício dá, ela não quer tratar. E tem que ser levado muito a sério isso, tem que levar involuntariamente e lembrar que o paciente vai fazer, durante o tratamento, vai fazer várias manipulações para abandonar o tratamento. Desde desfazer da medicação, desfazer do médico, desfazer da psicóloga, desfazer do local que internou, mas vocês têm que aprender mais sobre isso para ficarem blindados a essas manipulações e entender que tem que ser incisivo no tratamento. Doutor, essa paciente tem o nome preservado e ela pede o endereço da sua clínica que ela quer acessar. Como que ela pode fazer? Onde que ela encontra? Então, a gente tem sérias vedações. Em março vai entrar a nova legislação aí do CRM, mas eles vedam que a gente dê telefone e endereço em apresentações assim. Mas a internet está aí. Se você colocar lá psiquiatra Sinop, com certeza vai achar o endereço da gente. Certo. E quando é um coral, um casal que só briga e ainda na frente dos filhos, já estou exausta, até pensei em fugir com meu filho. Só choro e não quero mais nada. Também a gente não vai colocar o nome da pessoa aqui. É uma situação difícil, o casal brigando na frente dos filhos. Só posso dizer assim, procure tratar, se você tratar do outro, mas não fuja com o filho que você vai arranjar outros problemas legais aí. Se fugir com o filho, vai ser alegado sequestro de menores, né? Então, você vai ter outros problemas. Procure tratar o problema emocional que estão tendo o casal, mas não fugir, né? A Ana do Centro, tenho muita vontade de realizar alguns sonhos, como minha casa, meu carro, mas isso parece ser impossível e acabou me deixando mais ansiosa e agora não durmo, só choro. Aliás, o que faço? Ela não dorme. O que ela pode fazer? Penso que ela precisa tratar, né? E como vai tratar? Buscar o médico de mais fácil acesso para você, não necessariamente o psiquiatra, tá? Às vezes vai ser o médico de família do posto, às vezes vai ser o médico do consultório que você já frequenta, o teu ginecologista. E lembrar que os sonhos, a gente não precisa ter os sonhos igual de todo mundo. Não necessariamente a gente precisa ter uma casa para viver bem. Aliás, se a gente examinar bem direitinho, às vezes as contas, às vezes é mais econômico pagar aluguel do que entrar num financiamento da minha casa, minha dívida. Certo. Doutor, tem outro questionamento aqui, doutor. Tem dias que bate uma tristeza, que minha ansiedade ataca, fico muito nervosa e acabo indo dormir mais cedo mesmo, diz que 20 horas. Faço isso para não descontar o nervosismo nos filhos ou no marido. Fico assim quando começo a pensar nas coisas que não consegui realizar, como minha casa. Quer saber o que ela faz? Difícil. Não podemos começar a fazer consultas aqui, né? Mas que bom que ela consegue ir para a cama e dormir, porque alguns vão para a cama cedo e não conseguem dormir. Novamente, parar de seguir essa propaganda que na verdade é da indústria imobiliária que quer que todo mundo compre sua casa, porque a margem de lucro para o mercado imobiliário é muito melhor construir para vender do que locar. E se criou na cabeça das pessoas essa obrigação de ter a casa. E não é bem assim. Procura estudar um pouco, talvez entre nesses canais do YouTube que tem de investimento, que eles vão ensinar muitas coisas para vocês que às vezes, conforme é a nossa faixa de renda e onde a gente vive,
não vale a pena esse sonho de casa própria. É uma ditadura isso do comércio. Agora, E eu aprendi aqui, casualmente aqui em Sinop, que aqui tem os financiamentos, principalmente de terrenos, que são leoninos. Você nunca consegue terminar de pagar. As imobiliárias vão me odiar, mas eu aprendi isso já. é importante ter que fazer contas, porque no início pode ser atrativo, mas depois vai conseguir se manter, né? Não, simplesmente você paga 1 ano de financiamento, no total ali você faz as contas, eu paguei 10 mil, devia 80, mas agora estou devendo 95 no reajuste. É feito para não terminar de pagar. Doutor, agora o cuidado com a saúde mental vem aumentando ao longo dos anos? Tem se mudado isso? Não sei se vem aumentando ou vem aumentando os problemas. Nós vimos 3 daqueles tópicos, depois temos que ver os outros. Temos que se ver Mas os outros. o que aconteceu no mercado da saúde, que eu entendo assim? Que a gente fala, tem tanto TDAH, tem tanto autismo, tanta depressão. É porque, na verdade, foi essa fragmentação das especialidades médicas. E aí o médico passa a tratar, tem o ortopedista que só trata da mão direita, o outro que só trata do tornozelo, o cardiologista que só faz ecocardiograma, o cardiologista que só cuida de arritmia cardíaca. Então, muito mais pessoas tiveram que ir ao psiquiatra por causa do problema emocional que antes o clínico geral, o médico de família tratava. E eu consigo perceber isso, que a população ganhou mais idade e muitas coisas não estão sendo cuidadas, como esses aspectos de melhorar a alimentação, melhorar o sono. A tal da modulação hormonal ou reposição hormonal foi muito negligenciada nos últimos 20 anos. O ano que eu formei, no ano 2000, foi o ano que bailou um estudo que a indústria farmacêutica promoveu, que foi desenhado para fazer dar ruim para a modulação hormonal. Porque a gente dava hormônios para reposição hormonal, naquela época, eram os estrogênios conjugados, que eram retirados da égua. Então não era um hormônio bioidêntico, era um hormônio muito mais potente. E a indústria conseguiu perceber, Fátima, um movimento que as próprias mulheres fizeram. As mulheres chegavam aos 50 anos, paravam de tomar pílula e vinham os calorões, vinham os sintomas da menopausa, os calorões, a vagina seca, a perda da libido. E as próprias mulheres voltavam a comprar pílula. E a indústria farmacêutica fabricando estrogênio conjugado de égua que ela não podia botar patente porque era natural. E a gente dava reposição hormonal para as mulheres ao redor dos 50 anos. A indústria farmacêutica fez o quê? Fez um estudo, pegou mulheres em média com 64 anos e que tinham doença arterial coronariana ou hipertensão e deu dose alta de estrogênio de égua, com a intenção de conseguir que morressem mais mulheres no braço tomando hormônio do que no placebo. Não conseguiu, morreu a mesma quantia. Mesmo assim, a recomendação do estudo foi que não está mais indicado iniciar terapia de reposição hormonal para mulheres porque não traz benefício cardíaco. Nem fez mal, mas não trazia. Por quê? Porque eles queriam fazer pílulas de 28 comprimidos, não mais de 21, para venderem para as mulheres na menopausa. Hormônio sintético. Não contavam eles que alguém por fora aprendeu a fabricar hormônio bioidêntico que a gente usa hoje para reposição hormonal, que é muito mais seguro que o estrogênio de égua e muito, muito mais seguro do que os hormônios sintéticos. Esses hormônios bioidênticos são parecidos com os hormônios que o nosso próprio corpo produz. Sim, ou produzia. São feitos exatamente com o mesmo desenho. Certo. Lembrando que nós estamos aqui com o Dr. Moacir Toledo, ele que é médico psiquiatra e médico de família. Lembrando que o nosso tema de hoje é saúde mental e você pode continuar ligando pelo 992280068. A gente vai para o intervalo, mas não saia, porque a gente volta bem rapidinho. Nós temos muitas dúvidas aqui, a gente já vai começar a falar, mas aqui, ó, boa tarde. Eu tenho um sobrinho que foi diagnosticado com transtorno desafiador
e esquizofrenia. Pode me falar um pouco sobre isso? Eu não vou colocar o nome da pessoa, porque ela não citou aqui. São dois transtornos diferentes. O transtorno desafiador opositor é o transtorno típico da criança e adolescente. Geralmente é uma evolução meio que natural da hiperatividade e desatenção, e é uma criança que é deliberadamente incomodativa e te desafia, mas ela é verdadeira, ela não te mente, ela deliberadamente ela te desafia, fala que não vai fazer, o que é para fazer ela não faz, o que não é para fazer ela faz. Que existe algo um pouco mais grave, que é o transtorno de conduta, que já é a criança dissimulada, que mente, que faz coisa errada, é um pouco mais grave. Esquizofrenia é uma doença típica do adolescente e adulto jovem, onde a pessoa tem o chamado kit psicose, que a pessoa tem alucinações, que é ver ou ouvir coisas que não existem, tem delírios, que é acreditar em coisas que não são verdade, que não existem, e tem empotamento afetivo, a pessoa não consegue se relacionar direito sentimentalmente com as outras pessoas, e tem desorganização do pensamento e do comportamento. Então, essas 4 coisas compõem o kit psicose. É a doença mais grave da psiquiatria. A esquizofrenia. É o que o popular chamava de loucura. Bom dia. Tenho uma dúvida. Tenho muito sono de dia e muito esquecimento. Tenho 33 anos, me preocupo muito com isso. Acredito, pela minha história de vida, eu tenho TDAH. O que eu posso fazer? Então, pelo que ele está falando, 33 anos, com histórico passado de TDAH, e pelo olhar da medicina mais completo, assim, a gente pensa que ele já está esgotado, o TDAH é muito agitado, eles entram em fadiga adrenal, que justifica esse quadro, assim, de ter muita dificuldade para acordar de manhã, passa o dia cansado, deficiência de memória, cansaço. Ele deveria buscar uma avaliação clínica completa, não só psiquiátrica. É muito comum, a partir dos 30 anos, a gente sentir isso, principalmente quem tinha TDAH, ou que teve uma vida muito agitada, dupla jornada de trabalho, ou trabalho e estudo, as pessoas entram em esgotamento, e muitas vezes isso é confundido com depressão, mas a pessoa pode estar em fadiga adrenal ou de tireoide também. Certo. Nós temos aqui, olha, doutor, sobre os produtos de laticínio e os seus derivados. A pessoa quer que o senhor fale um pouco melhor para ela poder entender, e daí a gente já dá continuidade nos outros pilares que ficam faltando aí para a gente que a complementar. gente falou da alimentação, atividade física e sono, da alimentação, sobre os laticínios. Laticínio é tudo que vem do leite. Então, as únicas coisas que a gente fala na medicina funcional que do leite é para usar é a manteiga. A manteiga a gente usa, que é a gordura do leite, mas queijo, iogurte, aquele fermentado de leite que tem no mercado, adoçado lá, que às vezes tem sabor laranja, uva, a gente não usa porque todos eles têm caseína. Principalmente o queijo está toda concentrada ali, a caseína. Outra coisa do leite que a gente aproveita é o chamado whey protein. O whey protein é um filtrado do soro do leite. Quer dizer, foi feito o queijo, a caseína ficou no queijo e o soro do leite, que era desprezado na indústria, agora se faz uma filtragem a frio e se tira o chamado whey protein, que a gente fala muito, indica para enriquecer. A gente passa a usar leite vegetal, que é melhor falar bebida vegetal, enriquecer a bebida vegetal com whey, que a gente dá uma parte proteica disso daí. Mas assim, eu adoro queijo. Eu também gostava muito de queijo, gosto, mas há 3 anos atrás abandonei. É uma opção, não é fácil, né, doutor? Não é fácil. Para ninguém deixar de consumir, de repente, algo que gosta. Mas aí tem que levar em consideração o que isso vai repercutir lá, o que vai acontecer. Tem que pegar e dar uma olhada, ver como é que está quem faz isso, quem não faz isso, como é que estão os médicos que usam isso para si, que adentraram a isso, como é que está a saúde desses médicos e como é que está
a saúde daqueles médicos que estão bem ligados à indústria, dando remédio para tudo, porque é mais fácil. A consulta dura 10 minutos para dar remédio, mas para educar alguém, convencer alguém que isso não é bom para a pessoa se decidir a parar isso, aí a consulta demora. Boa tarde, me chamo Marilene, eu tenho muita ansiedade, quando me dá crise fico num desespero e parece que vou morrer. No momento já faço uso de antidepressivo há um tempo e agora quando as crises começam, vejo vejo meu corpo tudo rosa, fico mais percebe mais coisas na cabeça. Não deu para entender Tá direito o que ela difícil quis de dizer aqui. entender, né? Tá. Mas provavelmente problema com ansiedade, né? Tem que buscar tratar e lembrar na hora de buscar tratar, tentar não ter só essa abordagem de ir lá usar o ansiolítico, usar o antidepressivo, usar o remédio controlado. Lembre sempre de os pilares de melhorar a alimentação, sono, atividade física. Atividade física, inclusive, tem bastantes trabalhos científicos que demonstram que tem poder superior aos antidepressivos para a melhora de ansiedade e depressão. Só que isso não oferece lucro para a indústria, não é algo muito divulgado. Você não vai lá num congresso de psiquiatria e vai escutar alguém falando sobre isso, se o congresso é todo financiado pela indústria farmacêutica. Doutor, vamos falar sobre os outros pilares para depois a gente entrar no outro questionamento aqui. O Então, que a falta? gente falou da alimentação, do sono, da atividade física, e a gente estava já falando um pouco aí sobre a modulação hormonal. Sim. Porque funciona assim, a gente nasce, a gente tem praticamente o hormônio da adrenal e da tireoide. O último hormônio que vai chegar, que nos dá todas as nossas funções, são os sexuais na adolescência. Aí a mulher começa a menstruar, ganha função reprodutiva e na menopausa vai embora. E a outra glândula que é muito atacada por esse sistema inflamatório é a tireoide. Então, todo mundo, acho que conhece alguém na família ou próximo que toma hormônio tireoidiano. E a medicina mais clássica, ela trata só com T4, sintético. A gente, na medicina integrativa, faz T4 mais T3 e a resposta é melhor. Então, é bem notório para a gente a quantidade, principalmente de mulheres com sintoma ansioso e depressivo nessa época da menopausa. E a resposta que a gente tem é muito melhor quando a gente associa. Usa sim o antidepressivo se precisa, mas a gente tem uma melhora muito melhor associando os hormônios bioidênticos, que a gente tem para usar de forma oral, de forma de creme. Existe até implantes, né, hormonais que se faz para isso. Homem também, eu passei a dosar isso de 3 anos para cá, muito mais, e assim, ó, não consigo explicar por que acontece isso. Mas para achar um homem com 600 de testosterona demora e geralmente vai ser os homens mais velhos, com mais de 50, 60. A rapaziada de 20, 30, 40 anos está tudo abaixo de 400. Isso reflete que é o tipo de alimentação. Essas pessoas estão muito mais expostas a uma dieta mais industrializada do que o mais antigo. Então eles estão muito mais lesados. Não é incomum eu atender um casal na casa dos 50 anos que, por exemplo, vem de Vera, chega às férias de julho, eles trazem o filho adolescente que está estudando em Cuiabá. O filho que está estudando em Cuiabá, os exames bioquímicos estão bem piores que dos pais. Por quê? Esse rapaz está lá fora de casa, ele está só no iFood à noite, cantina da escola com Coca-Cola de manhã, almoço, lanche também. E alimentação saudável? E aí, entrando na alimentação, vão para a suplementação nutracêutica. E por Sim. que usar vitaminas, etc. Dosa vitamina D. Quem não estiver suplementando, sempre está insuficiente, abaixo de 30. E o ideal é que a gente tivesse 60 de dosagem. Da vitamina D, 60. Vitamina B12, valor Quanto? de referência, mais ou menos 200 a 900. Só que é muito melhor eu ter lá perto do 900, já que é uma vitamina importantíssima para a nossa cognição e memória, para controle de dor, contra a depressão também. E assim,
pessoas mais velhas, tem muita gente usando omeprazol continuamente. Omeprazol, pantoprazol, etc., foi o remédio feito para fechar a úlcera. É para usar um mês. Mas é lógico que o fabricante, se ele vender só para fechar a úlcera, ele vai vender uma quantidade estanque no mundo. Ele faz propaganda. Se você tem azia, má digestão, tome omeprazol. Se os sintomas persistirem, consulte o médico. Quanto mais gente usa para aliviar a acidez, sem acidez no estômago, eu não faço a digestão da carne direito, eu não extraio as vitaminas do complexo B, eu fico deficiente em vitamina B12. E aí eu passo a sentir depressão, perda de memória, quadros dolorosos. Então, e a nossa alimentação, quando a gente come mesmo hoje uma fruta, uma alface, às vezes é hidropônica. Não tem nada vai me convencer que uma alface cultivada em água vai ter tudo o que era cultivada num solo fértil, nativo, vai ter. Então, a gente precisa fazer certas suplementações. Então, é muito comum a gente suplementar vitamina D, ômega 3, que não tem na nossa dieta, que é a gordura anti-inflamatória, vitamina B12, vitamina D, até o próprio iodo, que está presente no sal, que é importante também. Mas está presente numa quantidade mínima. As pessoas perguntam, por que o sal é iodado? Sim, foi obrigatório, porque nos anos 60, 70, as pessoas tinham bócio. A tireoide crescia para 1, 2 quilos. E aí, quem não morava no litoral não tinha acesso a iodo. O sal iodado dá uma quantidade mínima de iodo suficiente para não fazer o bócio. Mas o ideal é que a gente usasse um pouquinho mais. O sal integral seria uma boa opção? O sal integral é a opção porque ele vai ter mais iodo, né? Mas o sal, o NaCl, esse sal de cozinha, ele já vem refinado, ele vem só NaCl, né? Só que é obrigatório mesmo. Nós estamos aqui com o psiquiatra e médico de família, Dr. Moacir Toledo. Nós vamos para o intervalo. Doutor, nós temos aqui um questionamento. A pessoa que não tem saúde mental pode achar que colocar na cabeça que está doente? A minha tia foi em 5 médicos no mesmo dia e ela não tem nada. Então, o que é mais natural é a pessoa estar muito doente mentalmente e não admitir que tem uma doença. Isso pensando em esquizofrenia, doença bipolar. Mas essa aí que tem muitas queixas físicas, vai aos médicos, se os médicos não encontram nada, pode ser que ela sofra da chamada hipocondria ou somatização. É quase a mesma coisa, mas a hipocondria, a pessoa suspeita que ela tem uma doença específica. Ela tem uma doença no coração e fica aí no cardiologista. A somatização, a pessoa tem vários sintomas. Então ela vai no gastro, vai no gineco, tem queixa ginecológica, tem queixa de estômago, tem queixa de dor de cabeça, vai no neuro. É muito comum essa doença. Mas há quem questione, até eu já me questiono hoje, se realmente existe a somatização e a hipocondria. Porque, na verdade, olhando melhor os exames das pessoas, ninguém pode estar sadio hoje e sem ser um acidente, amanhã está completamente doente. Eu entendo que é um contínuo, a pessoa vai adoecer ao longo do tempo. Enquanto a pessoa não tem lesões capazes de serem encontradas no exame complementar, de laboratório ou de imagem, ou no exame clínico do médico, é natural que a pessoa já comece a sentir alguma coisa. Então, a gente se questiona, será que a pessoa que está sofrendo dessa doença, chamada doença de ansiedade, hipocondria ou somatização, ela não estaria no processo de adoecimento? Antes de brotar o câncer, antes de brotar o diabetes, antes de brotar a hipertensão? Olha, a minha dúvida também toda pessoa que tem TDAH vai ter outras comorbidades? Tem mais perguntas aqui. Não é obrigatório. O TDAH muito evolui com TOD, né, transtorno desafiador opositor, transtorno de conduta. Quando chega a ter transtorno de conduta, 75% vai ter transtorno de personalidade antissocial, que é a personalidade, entre aspas, malvada. E é muito comum o TDAH não tratado, isso é documentado, que tem 4 vezes mais incidência de uso de drogas e álcool quando adolescente ou adulto jovem. Então, assim, é muito importante tratar o TDAH, tanto medicamentosamente quanto comportamentalmente, porque a evolução é muito ruim do TDAH, muito ruim. As pessoas falam muito assim de autismo, né?
mas o TDAH tem uma evolução muito ruim quando não é tratado. Doutor, já estamos chegando ao final de mais um programa Seu Médico, Seu Amigo. Nós temos aí várias perguntas aí que não deu tempo de responder, chegou aí nos últimos minutos do programa. O doutor vai estar respondendo aí após o programa, ele vai gravar a resposta para todas essas pessoas que mandaram ainda aí os questionamentos. Nós já não temos mais tempo, mas ainda gostaria de que você falasse aí sobre a questão da saúde mental. Ela está relacionada, está intimamente relacionada com a forma que as pessoas também veem a vida, veem o mundo e tudo à sua volta? Eu acho complicado dizer assim como as pessoas veem a sua vida, a sua volta, porque assim, se a gente está bem emocionalmente, psiquicamente, talvez a gente vai ver as coisas com mais realidade. Se a gente estiver deprimido, a gente vai ver de uma forma mais pessimista. Alterada. Eu acho difícil falar isso. Mas eu quero lembrar sobre as perguntas, assim, veio muitas perguntas aqui. Lembrar as pessoas, assim, eu respondo, tá? Pode entrar no Instagram, @Toledo Médico, Toledo Médico. Pode fazer pergunta lá no direct do Instagram, às vezes eu deixo caixinha de pergunta lá, a gente responde. Ainda temos tempo para isso. Mas esse aspecto, assim, nós falamos antes lá sobre as horas para dormir. Nas pesquisas apontaram que as pessoas mais longevas dormem até 7 horas, cerca de 7 horas, entre 6 e 7 horas, não é as 8 tradicionais que se falava. E geralmente são pessoas que eram mais de bem com a vida e que tinham um bom ciclo de amizades e família, boa rede de apoio. Então, é importante a gente buscar ter vínculos bons com as pessoas à nossa volta, dormir aí pelo menos essas 7 horas, né? E tentar olhar as coisas por um ângulo melhor sempre, porque parece que se a gente, tudo que a gente pensa de ruim, parece que a gente atrai, né? Questões das energias, né? Cultivar bons laços na família também é muito importante. Laços de amizades também faz muita diferença. Sim, você tem que ter amizades que somem com você, que você possa contar com essas amizades. Certo, muito obrigada. Um agradecimento aos nossos patrocinadores, aos colaboradores, a Vibe Roupas e Calçados, uma loja maravilhosa no Edifício Monet. Também a VL Semijoias, que cuida da gente sempre com aquele carinho todo especial. Tenham todos um ótimo sábado, excelente final de semana. No próximo sábado nós temos um encontro marcado no programa. Espero você. Tchau, tchau. Doutor...